Olá! Hoje iremos trabalhar relações métricas dos triângulos retângulos, né? Então, através do triângulo retângulo, anteriormente nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o teorema de Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras, nós temos o segmento BC, que é oposto ao nosso ângulo reto, né? Ou lado maior, que chamamos de hipotenusa, tá? E lado A. Nós temos o cateto menor, que é o segmento AB, que chamamos de lado B. Nós temos o cateto maior, que é o segmento AC, que chamamos aqui de C, lado C, né? E aí nós temos o quê? Com isso, formamos aquela fórmula, né, bem conhecida, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Até aqui todo mundo sabe, né, que nós já trabalhamos anteriormente. A questão aqui é quando nós traçamos a altura, né, relativa a esse triângulo retângulo, tá? Quando nós traçamos essa altura, né, o que acontece aqui? Nós formamos aqui um novo segmento, que é o segmento AH, e altura H, ok? E aí nós temos projeção. Projeção do quê? Do cateto menor sobre a hipotenusa. E aí nós temos então aqui, ó, o segmento BH, tá? E esse segmento BH, então eu formo o lado M, que nós chamamos de M, tá? E aí, uma nova projeção também, que é o cateto maior sobre a hipotenusa. O cateto maior sobre a hipotenusa, nós vamos formar então aqui um outro segmento, que é o segmento HC. Nesse segmento HC, nós temos o lado N, né? Que é a projeção dele, tá? E com isso, acabamos formando novos triângulos retângulos. Então, se vocês repararem aqui, nós acabamos tendo, né? Através dessas projeções, novos triângulos retângulos. Temos três triângulos retângulos aqui. Nós temos o triângulo retângulo maior, né, que foi visto já anteriormente. Então, nós temos aqui ó, o ABC, ok? ABC. Aí, nós vamos ter o quê? Um outro triângulo retângulo que vem do A, HB, né, que seria esse aqui. E aí foi com os lados HMB, tá? Então, como aparece aqui na imagem, tá? E um novo outro triângulo também que nós temos aqui, que é o HNC, ok? Bom, com isso, também criamos novas fórmulas através da semelhança de triângulos. Então, aplicando aqui a semelhança de triângulos entre o triângulo retângulo maior que nós temos, que é o ABC, e dos outros triângulos retângulos, que é o CHN, né? Então, o que nós podemos observar? Que nós temos aqui a hipotenusa, então aqui nós temos a hipotenusa, desse daqui, ok? Que está para a hipotenusa deste outro aqui, que é o lado C. Então, A está para C, ok? Essa é uma das semelhanças que nós temos. Está para C, que é o cateto maior, aí nós estamos pegando o cateto maior, né, desse triângulo maior aqui, que está para N, que é também o cateto maior aqui desse segmento aqui do HB, né? Ok? Com isso, criamos uma formulazinha aqui. C vezes C é igual a C ao quadrado, igual a A vezes N. Essa é uma das fórmulas que nós vamos utilizar. Vamos lá, tem mais. E aí nós temos o A está para C, que são as hipotenusas, como nós acabamos de ver agora, assim como B, né, que é o cateto menor aqui que nós temos, está para o cateto menor do outro triângulo retângulo aqui, ó, que é o H, ok? Com isso, formamos mais uma fórmula aqui. A vezes H igual a B vezes C, ok?
Aplicando também, né, o triângulo retângulo sobre o outro triângulo retângulo, né, que é o BHM, que nós tínhamos visto, né, que eram 3. Então, nós temos que A, que é a hipotenusa, está para B, então a hipotenusa deste está para este. Essa é a semelhança entre eles, né? Assim como o B, então, a do B aqui, ó, cateto menor, está para o cateto menor M, ok? Formando a formulazinha B vezes B, B ao quadrado, igual a vezes M, tá? Que também será aplicada aí nos exercícios em que nós vamos fazer, tá? Logicamente, agora tá meio confuso para vocês. Isso aqui é só para vocês entenderem como nós construímos essas fórmulas, tá? Bom, e aí nós temos A está para B, né, as hipotenusas, assim como C está para H, que são os catetos maiores, né? A comparação aí dos catetos maiores, a semelhança entre eles. Outra fórmula, A vezes H igual a B vezes C, ok? E aí, os outros dois triângulos retângulos menores, agora fazendo a semelhança entre eles. Nós temos aqui o CHN e o BMH. Fazendo a semelhança, H, né, que é o cateto menor, está para M, que é o cateto menor também daqui, ok? Do outro lado, do outro triângulo. Está para N, que é o cateto maior, que está para H, que também é o cateto maior do outro triângulo, ok? H vezes H, H ao quadrado, igual a M vezes M, ok? Então, essas são as formulazinhas que nós estaremos aplicando. As fórmulas que encontramos são chamadas de relações métricas dos triângulos retângulos. Nós temos AC ao quadrado igual a vezes N, B ao quadrado igual a vezes M. Essas são o quê? Elas relacionam ao cateto sua projeção sobre a hipotenusa e a hipotenusa, tá? Isso por conta da semelhança de triângulos que nós aplicamos aí pela fórmula, tá? A vezes H igual a B vezes C. E aí nós temos que se relaciona a hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e seus catetos, ok? H ao quadrado igual a M vezes N, né? Relaciona a altura relativa à hipotenusa com as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, tá? Bom, agora realmente nós vamos aplicar essas fórmulas, né, que nós acabamos de encontrar, tá? Eu sei que ficou bem confuso, porque ali é só uma questão de teoria, mas é para indicar para vocês como nós chegamos nessas fórmulas, tá? Agora, na aplicação fica um pouco melhor, porque aí vocês só vão aplicar essas fórmulas de acordo com os exercícios, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo que nós temos aqui, nós temos o 25, o 9 e o x. O que eu fiz aqui? Tá vendo que eu coloquei as letrinhas? Essas letras são as que são relativas. Nós não tínhamos lá a hipotenusa aqui, que nós chamamos de A, né? Que é a parte maior aqui, ó, tá vendo? Nós chamamos de A. Então, esse 25, na verdade, ele representa para mim o A, tá? E aqui nós temos o quê? O x, que é o que eu tenho que descobrir, que é o meu B, que é o cateto menor, ok? E aí, a projeção do cateto menor sobre a hipotenusa, que é o que nós chamamos aqui do M, tá? Que é esse 9. O 9, então, ele representa o M. O que eu vou ter que fazer agora? Com as fórmulas que nós temos, nós vamos ter que verificar. Bom, eu tenho E, eu preciso saber quem é o x, eu sei que o x é o meu B, tá? Eu tenho o valor do A e tenho o valor de M. Qual é a melhor fórmula para se aplicar? Logicamente, aqui vai ter esses três, né? Essas três variáveis, né? Então, é o A, M e o B, tá? Então, não é o B que eu tenho que achar? Então, aqui, ó, vamos agora substituir os valores que eu tenho na fórmula. Então, o B eu vou substituir por x ao quadrado. Aí, nós temos o A,
que é 25, e o m, que é 9. Multiplicando, 225. Inverso da potência aqui, né, do quadrado, é a raiz quadrada de 225. Extraindo a raiz, eu tenho que x é igual a 15, e assim eu descubro o que foi pedido no exercício, tá? Bom, próximo exemplo. Nós temos aqui a questão do B, e aí muda, verificaram que os dados aqui, né, muda, né? O x, o 5, ele já não está do mesmo lado que esse x e 9 que nós vimos no exercício anterior, né? Então, vamos lá verificar. Quem eles representam? O 9, para mim, é o meu A. O N é a projeção, né, do cateto maior, né, sobre a hipotenusa, que no caso é o X, que ele aparece aqui, é o meu C, né? Tudo bem? Então, aqui agora, sabendo o que eles são, ó, aí sim eu consigo aplicar a fórmula. Eu tenho C, A e N. Então, eu vou aplicar a fórmula que tem essas três variáveis, C, A e N. Então, seria qual? C ao quadrado igual a A vezes N. Substitui, eu tenho x ao quadrado, o A igual a 9 e o N igual a 5. 9 vezes 5, 45. A inversa, né, da potência é a raiz quadrada de 45, simplificando essa raiz, é igual a 3 raiz de 5. Quem estava na sala e que eu já passei alguma coisa que caía essa parte de radiciação, gente, eu expliquei como nós fazíamos isso, né? O que sai da raiz? Apenas valores inteiros. Então, por exemplo, 45 é igual a 9 vezes... Então, aqui é 9 vezes 5. Tudo bem? O que eu extraio da raiz? Apenas os números inteiros. Então, no caso aqui, o 9 dá uma raiz exata, né? Raiz quadrada de 9 é 3. 5 não dá uma raiz exata, então eu mantenho ela na raiz, tá? Então, essa é a maneira que nós encontramos. Outra é pela decomposição de fatores primos, tá, gente? Então, aqui, se vocês não conseguirem identificar, o que vocês podem fazer? 45 divide por 5, dá 9. 9 divide por 3, dá 3. 3 divide por 3, dá 1, tá? E aí, cada parzinho, né, 3 vezes 3, dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. Então, esse valor sai da raiz, que é o que aconteceu aqui, tá? E o 5 permaneceu na raiz porque ele aparece uma única vez, tá vendo? Ele não tem o parzinho, tá? Então, é uma outra maneira aí de vocês conseguirem através dessa decomposição, tá? Então, próximo exemplo, aqui na questão C. O que nós temos aqui, né? Então, vamos lá. Nós temos o A, nós temos o B, nós temos o C e nós temos o X, que é o meu H, tá? Então, aqui onde aparece o X, que é o que eu quero, o valor que eu quero, é o meu H, ou seja, a minha altura, tá? Tudo bem? Descobrindo isso, vou verificar qual é a melhor fórmula onde eu tenha todas essas variáveis que eu tenho aqui. Então, é A vezes H igual a B vezes C. Substitui a fórmula com os valores que eu tenho. O A é o meu 5, o H é o X, o B é o 3 e o C é o 4. Aí, nós temos 3 vezes 4, 12. O 5 está multiplicando, passo dividindo. 12 divide por 5, 2,4. Tudo bem? Tranquilo? Então, próximo exemplo. Nós temos nesse caso aqui, eu quero o x é o quê? A minha altura, ok? E aí eu tenho o 4 e o m, que são as projeções. Se vocês for ver aqui, eu tenho o 4 é o meu m, e o x é a altura, né, o h, e o 16 é o n. Então, que fórmula que eu vou utilizar essa?
Essa fórmula mesmo, né? H ao quadrado igual a M vezes N, tá? Então, é essa fórmula que nós aplicamos, tá? Então, por isso que é importante saber quais são aí as variáveis, né, verificar direitinho, para poder saber que fórmula que vocês vão aplicar, senão vocês ficam meio que perdidos, tá? Principalmente se vocês não estão acostumados. Então, vamos lá, substituindo x ao quadrado, o m é meu 4, o n é o 16. 4 vezes 16, 64. Raiz quadrada de 64, x igual a 8. Bom, gente, então essas são as fórmulas. A outra, né, nós já vimos que, né, quando aplicamos o ABC, que é o Teorema de Pitágoras, nós já vimos anteriormente, então não vou passar nada agora, né? Se quiserem, vejam novamente os vídeos anteriores para estar sabendo, tá bom? As dúvidas, né, tiraremos depois na sala de aula, logicamente, na sala de aula eu vou me aprofundar em relação a esse assunto, ok? Bom, gente, então até a próxima semana. Façam aí as atividades extras que eu preparei, né, online, tá bom? Somente para a questão de exercício, agora por enquanto, nessa aplicação de fórmula. Depois a gente trabalha situações, problemas em cima disso, ok? Tchau, tchau, até a próxima.